Caros cairinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e irei hoje compartilhar com vocês uma passagem bíblica muito importante para os dias atuais. Vamos ver. Bem, eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante. Gostaria de início dizer também que essa passagem diz respeito a Israel. A exclusividade contextual pertence ao povo de Deus, Israel, povo de Deus. Existe uma exclusividade contextual para essa nação. E exclusivamente no capítulo 7 fala sobre a aliança do Senhor para com Salomão, certo? Mas nós podemos fazer uma aplicação para a igreja cristã? Podemos fazer uma aplicação, mas vale lembrar que esse contexto histórico foi e pertence a Israel, exclusivamente a Israel, tá certo? Vamos ler. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus caminhos, ou maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que de início ele vem enfatizar algumas coisas, se Deus fizer. O versículo 13 mostra pelo menos 3 acontecimentos. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. O estado de Pernambuco está vivenciando 10 anos de seca. Uma grande seca no nosso estado. Veja você mesmo. Centenas de municípios nordestinos estão em situação de emergência por causa da seca prolongada. A falta de água afeta famílias, animais e empresas que não têm outra saída a não ser demitir funcionários. A fila debaixo de sol quente é para conseguir um balde d'água no único poço artesiano do povoado. Esta é a maior estiagem dos últimos 60 anos aqui no Nordeste. Todos os 9 estados da região estão sendo castigados. 868 municípios já decretaram situação de emergência por causa da seca. Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco são os estados com o maior número de cidades em emergência. Segundo ponto, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Veja você mesmo. Gafanhotos destruindo a alimentação, diversos gafanhotos destruindo. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Peut créer énormément de dégâts
Isso pode criar danos enormes. Eles comem os pastos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. Em várias localidades do mundo, consumindo a terra, o plantio. Terceiro, e se eu enviar peste entre o meu povo? Entre o meu povo. 3 acontecimentos caóticos, sem chuva, sem alimento e doenças. Como fazer para reverter isso? O versículo 14 fala sobre isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, são 4 elementos, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, qual será o resultado? Então eu ouvirei dos céus. Deus está pronto para curar essa terra, para dar uma resposta, para dar a cura. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de Deus é que se eu me humilhar diante dele, reconhecer a minha fragilidade, a minha impotência, a minha incapacidade, a minha dependência, a minha inferioridade diante de tudo que está acontecendo, algo vai acontecer. Devemos entregar nas mãos de Deus, pois não somos, não podemos e não temos, mas temos um Deus que é, que pode e que tem. É isso que devemos fazer. Devemos também reconhecer nossa fragilidade, nossa impotência diante de tudo que está acontecendo, diante desses acontecimentos históricos e recentes, como dengue, chikungunya, zika, gripes atuais como H1N1, influenza tipo A, B e C e agora o Covid-19, o coronavírus. Devemos reconhecer que somos incapazes de resolver isso. Incapazes de resolver isso, então nós devemos entregar nas mãos de Deus e dos profissionais e cientistas da saúde e aguardar e esperar a cura, que logo, logo virá. Então, devemos reconhecer nossa inferioridade diante de tudo isso que está acontecendo. Não devemos nem ser fanáticos e nem ser desleixados, mas devemos ser equilibrados. Pessoas realistas que mostram ações otimistas, pois são pessoas esperançosas, que crê que tudo vai dar certo. E acredite, tudo vai dar certo, pois Deus está tomando providência. O silêncio mostra muita coisa. O segundo elemento é orar. Orar. Nós sabemos que a oração faz parte da dependência da vida cristã, pois orar é falar com Deus. E essa prática, ela pelo menos gera 3 elementos essenciais para nossas vidas. Primeiro, a oração é o combustível da alma. Sendo assim, ela gera esperança, ela gera confiança e ela gera fé. É com esses 3 elementos que a gente consegue receber algo da parte de Deus. O terceiro elemento é buscar a Deus. Isaías 55:6, Mateus 6:33. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muita gente está desprezando Deus, está desprezando as coisas espirituais. Mateus 6:33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que o ser humano está buscando a presença de Deus? A espiritualidade? A santificação? Pessoal, vivemos numa sociedade extremamente materialista, egoísta, de desigrejados, fria, sem fé, sem esperança, sem amor, apáticos a tudo e a todos. Isso é o reflexo de uma geração, de uma sociedade sem Deus. O quarto elemento diz arrepender. Nossa sociedade, nossa geração está brincando muito com o pecado, com o que é imoral, com o que é pornográfico. Eles não têm remorso nem arrependimento do que fazem. É uma sociedade, uma geração onde boa parte dos jovens são pornográficos, são bocas sujas, indisciplinados, intolerantes, promíscuos, preconceituosos, injustos, ingratos e tantas outras coisas. Por isso, vemos esse caos educacional, espiritual e familiar. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração de jovens. E por fim,
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar, pedir a Deus misericórdia. Diante dessa pandemia que estamos vivenciando, o aconselhável é cada um ficar nas suas casas, orar, pedir a Deus misericórdia e orar para que Deus possa dar sabedoria aos homens da terra para que eles venham encontrar a cura e tantas outras doenças que vão vir daqui para frente. Isso é só o começo, isso é só o princípio do fim. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da Itália e de outras localidades que estão vivenciando o caos em sua extremidade. Aqui no Brasil nós temos de 11 a 18 casos de mortes e lá são centenas de pessoas que morrem por dia. Então nós brasileiros não devemos estar em pânico, né? Nós devemos nos cuidar. Isso sim, não entrar em pânico e gerar pânico nas outras pessoas. Eu vejo muita gente aí em pânico. O Brasil em peso, 18 mortes. Somente 18 mortes. Enquanto na Itália são 700 e poucas mortes até ontem. 750 e poucas mortes. Pensa aí. É motivo para a gente estar em pânico? Não. Nós devemos nos prevenir. Não entrar em pânico, não gerar pânico. Não há motivos para pânico. 18 mortes no nosso Brasil. Lá são centenas por dia. Entende? Quando você entra em pânico, seu sistema imunológico ele cai. Ele fica mais suscetível, mais vulnerável a doenças. Essa pandemia serviu para mostrar pelo menos 3 coisas. Como você está financeiramente, como você está psicologicamente e como você está espiritualmente. Financeiramente, será que somos organizados? Será que temos feiras suficientes? Alimentação suficiente? Para passar 2, 3, até 5 meses, 6 meses? Se a coisa entrar num caos maior? Psicologicamente, como é que você está enfrentando isso? Como é que o seu psicológico? Você está desmotivado? Você está em pânico? Porque quando entramos em pânico, o nosso sistema imunológico ele baixa e ele fica mais vulnerável a doenças. Espiritualmente, como é que você está? Você perdeu sua fé, sua esperança? Nós temos que mostrar nesse momento nossa fé diante de Deus. Que Deus irá tomar providência. Fé, esperança e confiança em Deus. Jeremias 17:7. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nossa fé, nossa confiança e nossa esperança está em Deus. Que Deus nos abençoe.